Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Beth Gravina. Nossa leitura hoje será a continuação do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Capítulo 5, parte 3. Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso. A partir da obra de Pierre Duhem, nos começos do século XX, os historiadores da ciência tendem cada vez mais a destacar o papel crucial da Igreja no desenvolvimento da ciência. Infelizmente, muito pouco desse trabalho acadêmico tem penetrado na consciência popular. Aliás, essas falsas imagens populares não são incomuns. A maior parte das pessoas, por exemplo, ainda acredita que a Revolução Industrial reduziu drasticamente o padrão de vida dos trabalhadores, quando, na realidade, o padrão médio de vida se elevou. Do mesmo modo, o verdadeiro papel da Igreja no desenvolvimento da ciência moderna continua a ser uma grande espécie de segredo para o público em geral. O padre Stanley Jack é um historiador da ciência, com doutorados em teologia e em física e prêmios internacionais, cujos profundos conhecimentos ajudaram a dar ao catolicismo e à escolástica o seu devido valor em relação ao desenvolvimento da ciência ocidental. Muitos dos seus livros anteciparam a provocativa afirmação de que, longe de obstruírem o progresso da ciência, as ideias cristãs contribuíram para torná-lo possível. Jack dá grande importância ao fato de que a tradição cristã, desde a sua pré-história no Antigo Testamento e através de toda a Idade Média, como também depois, concebe Deus e, por extensão, a criação como uma realidade racional e ordenada. Ao longo de toda a Bíblia, a regularidade dos fenômenos naturais é descrita como reflexo da bondade, beleza e ordem de Deus. Por isso, se Deus impôs uma ordem às magníficas obras da sua sabedoria, é unicamente porque Ele existe de eternidade em eternidade. O mundo, escreve Jack, condensando o testemunho do Antigo Testamento como obra artesanal que é de uma pessoa sumamente racional, está dotado de ordem e propósito. Essa ordem é evidente em tudo o que nos cerca. A regularidade das estações, a trajetória infalível das estrelas, a harmonia dos planetas, o movimento das forças da natureza segundo ordenamentos fixos, tudo isso são resultados do único, com letra maiúscula, em quem se pode confiar incondicionalmente. É isso mesmo que diz Jeremias quando cita a recorrente fidelidade das colheitas como prova da bondade de Deus e quando traça o paralelo entre o amor sem falhas de Yahvé e a ordem eterna pela qual estabelece o curso das estrelas e das marés. Jack chama a nossa atenção para o livro da Sabedoria 11:20, onde se diz que Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso. Esse versículo, de acordo com Jack, não apenas deu suporte aos cristãos que defenderam a racionalidade do universo nos fins da antiguidade, como também incentivou os cristãos que viveram um milênio mais tarde, nos começos da ciência moderna, a investir em pesquisas quantitativas como caminho para entender o universo. Isso pode parecer tão óbvio que desperte pouco interesse, mas a ideia de um universo racional e ordenado, enormemente fecunda e na realidade indispensável para o progresso da ciência, escapou a civilizações inteiras. Uma das teses centrais de Jack é de que não foi uma coincidência que o nascimento da ciência, como um campo de esforço intelectual permanente, tivesse ocorrido em um meio católico. Certas ideias cristãs fundamentais, sugere ele, foram indispensáveis ao surgimento do pensamento científico. As culturas não cristãs não possuíam as mesmas ferramentas filosóficas e, pelo contrário, tinham estruturas conceituais que dificultavam o desenvolvimento da ciência. Em Science and Creation, Jack examina à luz dessa tese 7 grandes culturas: a árabe, a babilônica, a chinesa,
a egípcia, a grega, a hindu e a maia. E conclui que em todas elas a ciência sofreu um aborto espontâneo. A razão disso é que, por carecerem da crença em um Criador transcendente que dotou a sua criação de leis físicas consistentes, essas culturas conceberam o universo de modo panteísta, como um gigantesco organismo dominado por um panteão de divindades e destinado a um ciclo sem fim de nascimento, morte e renascimento. Isso tornou impossível o desenvolvimento da ciência. Por sua vez, o animismo, que caracterizou as culturas mais primitivas, impediu o crescimento da ciência por imaginar que as coisas criadas possuíam mente e vontade próprias, uma ideia que impedia de pensar que elas pudessem ter um comportamento ditado por leis segundo padrões fixos que era possível averiguar. A doutrina cristã em encarnação opõe-se firmemente tanto a um como ao outro desses modos de pensar. Cristo é o monogênes, o unigênito, Filho de Deus. Se dentro da visão greco-romana do mundo, o universo era o monogênes ou unigênito, emanação de um princípio divino que não seria realmente distinto deste mesmo universo, para o cristianismo, o divino repousa estritamente em Cristo e na Santíssima Trindade, que transcende o mundo. Exclui-se assim qualquer tipo de imanentismo ou panteísmo e não se impede os cristãos, muito pelo contrário, de enxergarem o universo como um reino e ordem de previsibilidade, ou seja, em última análise, como domínio próprio da ciência. Já que não nega que essas culturas tenham alcançado notáveis feitos tecnológicos, mas mostra que não vemos surgir daí nenhum tipo de pesquisa científica formal e sustentável. É por isso que em outra obra recente sobre este assunto se pôde afirmar que as primeiras inovações tecnológicas greco-romanas, do Islã, da China imperial, sem mencionar as realizações dos tempos pré-históricos, não constituem ciência e podem ser descritas mais adequadamente como artesanato, savoir-faire, habilidade, tradição, treinamento, técnica, tecnologia, engenharia ou simplesmente conhecimento. A antiga Babilônia é um exemplo ilustrativo. A cosmogonia babilônica era sumamente inadequada ao desenvolvimento da ciência e, mais ainda, chegava a desencorajá-la positivamente. Os babilônios pensavam que a ordem natural era tão fundamentalmente incerta que somente uma cerimônia anual de expiação seria capaz de prevenir o caos cósmico. Aqui temos uma civilização que se destacou pela observação do céu, coligindo dados astronômicos e desenvolvendo os rudimentos da álgebra, mas da qual, pelo seu ambiente espiritual e filosófico, dificilmente se poderia esperar que dirigisse esses dons práticos para o desenvolvimento de alguma coisa que merecesse a sério o nome da ciência. Por contraste, é significativo que na criação cristã, tal como é descrita no Gênesis, o caos esteja completamente sujeito à soberania de Deus.